o cumprimento da responsabilidade desse atendimento é uma obrigação em virtude de questões legais e de questões morais. Depois eu ia sustentar e explicar por que questões legais e por que questões morais. O que eu estou fazendo aqui? Repara. Eu pego uma palavra-chave do tema. Lembra que essa foi uma etapa que a gente discutiu na aula anterior, né? Defina quais são as palavras-chave do tema, não é? Repara, quais são as palavras fundamentais de um tema como esse? Responsabilidade, servidor público. Basicamente é isso aí. Atendimento ao cidadão, claro, né? Atendimento ao cidadão, atendimento à população brasileira. Então eu pego, por exemplo, servidor público e vou definir. Vou pegar outro exemplo. Se a minha redação fosse os desafios da segurança pública no Brasil. A segurança pública pode ser compreendida como um conjunto de medidas e soluções para garantir a paz e a estabilidade da sociedade brasileira. Estou definindo o que é segurança pública, tá? Nicolas, essa é a única forma de se fazer uma introdução? Não, a gente vai mexer com algumas outras. Mas eu quero de cara mostrar qual é a forma que é... Nicolas, me dá aquela que eu preciso fazer, é essa. Puxa uma palavra-chave e define. Certo? Porque qual é a função da minha primeira frase? O meu leitor, e cuidado, tá? Quando a gente diz que a gente imagina um leitor, é porque naturalmente você, quando está escrevendo, eles pensam, a banca sabe, mas é claro que nenhuma comunicação pelo amor do santo Deus, né? Você, leitor, deve imaginar, nem pensar, é zero, a gente nem terminou de ler a tua redação. Mas pensa, imaginem que quem lê isso aqui tem que ler essa primeira frase e imaginar que o cara está falando, então, peraí, se ele me diz, no Brasil, o atendimento ao cidadão no setor público ocorre por meio de servidores atuantes em diferentes esferas da administração, sei que o cara não está falando sobre segurança só, sei que o cara não está falando sobre meio ambiente. Lembra que a gente viu um tema de meio ambiente do IBAD aqui na primeira aula? Sei que o cara está falando de servidor público, atendimento ao público, algo por aí. Certo? Então percebam que a minha primeira frase cumpre essa etapa de você puxar o tema para dentro do texto. Essa é a tua função nessa primeira frase. Tranquilo? Pessoal de casa, tudo bem? Repara, vou voltar aqui. O que está na folha de vocês aí é que a gente precisa, então, definir isso que a gente está chamando de tese. O que é tese? A banca te exige um texto dissertativo. Isso quer dizer que qualquer frase temática que bata na tua mão, você tem que ter uma opinião central sobre ela. A importância de políticas... Tema do IBAD, mais ou menos assim. A importância de políticas ambientais para as grandes cidades. Eu preciso reconhecer ou que é fundamental a construção de políticas ambientais, ou dizer que, infelizmente, ainda não ocorrem políticas ambientais no Brasil, nas grandes cidades. Eu preciso de uma opinião central. É isso que a gente fala de planejar o texto. Isso, durante a leitura da frase temática, a gente tem que começar a determinar. Não dá para você descobrir quando você termina de escrever essa primeira frase. Você diz, espera aí, agora o que eu faço mesmo? Vou pensar na minha opinião. Não. Minimamente na tua cabeça você tem que ter. Se o meu tema, que está aqui, o que é zero na redação, a gente tem, segundo o edital, 3 critérios para zero, tá? Letra ilegível, se não obedecer ao tema, se não obedecer à estrutura. Então, o tema é servidor público, eu falei sobre o meio ambiente, 0. O tema é servidor público, falei sobre servidor público, mas criei uma história, fiz uma narrativa. Um dia, um servidor, 0. E letra ilegível, tá? São os 3 critérios que estão lá para a gente poder zerar. E o que eu estou sinalizando é que o mais importante que a gente tem que evitar é a letra ilegível, porque é um risco maior, né? Perceba, se o meu tema é um tema que vai me dizer sobre responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão, concordam comigo que essa palavra responsabilidade vai ter que entrar aí. O que é definir uma tese? Eu tenho um tema como esse. Eu vou ter que opinar de maneira categórica que, ou, no entanto,
o cumprimento da responsabilidade desses servidores ainda é afetado, por exemplo, né? Podemos pensar nisso aqui. Olha, no entanto, o cumprimento da responsabilidade desses profissionais. Por que eu estou usando desses profissionais aqui? Concorda comigo que eu não vou ficar também fazendo repetições aqui desnecessárias. Isso é importante. Por isso a preparação do texto também. Se eu já sei que no meu tema tem servidor público, você sabe que você vai ter que jogar com essa palavra. Não vou usar servidor público toda vez que eu precisar falar servidor público, não é? Desses funcionários, desses concursados, desses empregados públicos, vou ter que ir alterando. Posso repetir no meu texto? Claro que você pode. Nicolas, vou usar servidor público uma vez só no meu texto? Não. Você pode usar. O que você não pode é usar só aquilo. Como que eu sei isso? Você viu que você escreveu a mesma expressão, a mesma palavra, 3, 4 vezes no mesmo parágrafo, temos um problema. Pô, Nicolas, repetir servidor público uma vez só no parágrafo ali. Problema? Tecnicamente, não. O problema é a repetição em excesso, né? Você faz uma redação sobre polícias. Como é que você não vai usar a palavra polícias mais de uma vez na tua redação? Então, é claro que você pode fazer repetições. Sempre que possível, a gente vai evitar, óbvio, né? Repara aqui. No entanto, o cumprimento da responsabilidade desses profissionais... Fala. Não. O que a gente costuma fazer é isso, tá vendo? Ah, terminei essa frase aqui. Próximo parágrafo. Por isso que a gente está setorizando. Minha introdução tem que cumprir 3 funções. Apresentar o tema, vou construir a opinião central sobre o tema que me foi dado. Se o tema é responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão, eu vou ter que dizer ou que essa responsabilidade está sendo atrapalhada e tem que pensar em 2 argumentos, ou posso reconhecer que a responsabilidade é fundamental e apresentar 2 justificativas para isso, dentro do mesmo parágrafo. Quais seriam os 2 argumentos que você usaria? Vai chegar agora. Se eu digo assim, servidor público, funcionário público, não vai chegar a ser uma repetição, tá? Eu alterei pelo menos a palavra servidor, né? Claro que aqui, se eu usasse só servidor, funcionaria, né? Também a gente pode, é óbvio, né? Você vai dizer, não, servidor, posso usar só servidor? Posso. Já recortei que é funcionário público, vou fazendo um recorte. Tranquilo? Vou chegar aos argumentos. No entanto, o cumprimento da responsabilidade desses profissionais ainda enfrenta desafios. Agora, eu vou dizer quais são os meus 2 argumentos, tá? Ainda enfrenta desafios. Como? O preconceito contra o trabalho. Por exemplo, aqui, quero falar trabalho público. Repara, setor público, diferentes esferas, administração. Posso usar trabalho público aqui? Usei aqui. Isso é uma repetição? Repeti. Isso é uma repetição a ser penalizada? Não. O problema é se eu já tivesse escrito público aqui 3 vezes. Essa fosse a minha 4ª. Excesso de repetição se torna um problema de coesão. O cara não consegue pensar em sinônimos, não consegue usar um pronome, não consegue fazer uma substituição. Aí sim, né? Agora repara, como o preconceito contra o trabalho público e a
carência de estrutura. Aqui, presta atenção aqui comigo. Vamos imaginar, e aí é a ideia do leitor que eu estou querendo dizer. O seu leitor, não conhecendo o tema, e é esse o imaginário que você tem que ter para evitar certos problemas, não é se comunicar com o leitor, pelo amor de Deus. O seu leitor, não conhecendo o tema, saberia que você está falando sobre atendimento ao público, por parte do servidor público. Essa é a função de uma introdução. Nicolas, mas o que significa preconceito contra o trabalho público e carência de estrutura? O que significa isso? O teu desenvolvimento vai desenvolver nos próximos parágrafos. Introdução é sala de visitas. Introdução é assim, o tema é esse, o tema está aqui, minha opinião está aqui, meus dois argumentos estão aqui. Ponto. Tudo bem? Então, repara, o que a gente está determinando aqui? Quando eu digo que o cumprimento da responsabilidade desses profissionais ainda enfrenta desafios, isso aqui é o que a gente vai chamar de tese. O que é a tese? Isso está definido aí na folha e no material que vai subir para a plataforma. Tese é a opinião central do teu texto. Tá? Tecnicamente, a gente chama de tese. Nicolas, a responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão. Se posiciona. Essa responsabilidade é uma obrigação e você traz dois argumentos mostrando por que é uma obrigação. A gente poderia fazer outra tese aqui. Poderia dizer assim, olha, nesse sentido, o cumprimento da responsabilidade desse atendimento é uma obrigação em virtude de questões legais e de questões morais. Depois eu ia sustentar e explicar por que questões legais e por que questões morais. Mas eu me posicionei, né? Posição significa que é um posicionamento embasado aqui. Quando eu digo assim, o preconceito contra o trabalho público e a carência de estrutura, concordam comigo que isso aqui são dois argumentos? Conseguem enxergar isso? Tudo bem? Repara, eu estou dizendo que isso aqui são dois argumentos. Aqui, conseguem perceber que a gente vai, por enquanto, do mais geral para o mais particular? Definir qual é o meu tema. Disse qual é a minha opinião sobre ele. Especifiquei dois porquês, duas razões de eu ter essa opinião. Certo? Nicolas, qual é o mínimo? Isso aqui. Não isso aqui, literalmente, mas dizer qual é o tema, apresentar esse tema, determinar a sua tese e os seus dois argumentos. Tem outras técnicas para isso? Claro que a gente tem. Posso começar citando algo como uma lei, por exemplo? Inclusive a lei maior, a Constituição? Posso. Poderia começar minha introdução dizendo assim, isso é um café? Poxa, da próxima vez eu vou subornar vocês para trazer. Não, depois eu vou lá, tá acabando. Olha só, eu poderia começar minha redação assim, segundo a Constituição Federal, um dos princípios da administração pública é a eficiência. Ponto. No entanto, existem problemas nesse quesito quando há a relação do atendimento ao cidadão por parte do servidor público, uma vez que a falta de estrutura e o preconceito contra a administração ainda são entraves para essa atividade. Comecei minha primeira frase falando sobre Constituição, citando algo. Posso citar uma frase? Posso. A gente vai rascunhar algumas introduções de outras maneiras depois. Mas entendam que qual é o caminho básico? Pega uma palavra-chave do tema e define. Define de maneira objetiva. Reparem aqui que eu tenho pelo menos duas frases nessa introdução. É um mínimo. É um mínimo. A partir daí, a gente cresce um pouco, adiciona. Por exemplo, fala.
Posso dizer assim, eu vou depois trazer para vocês uma lista de repertórios no sentido de, pô, Nicolas, é isso, queria usar alguma coisa. Eu vou mostrar alguns repertórios mais genéricos. Poderia. Bauman defende que há, na contemporaneidade, instituições zumbis que apresentam uma estrutura, mas não agem efetivamente. Ponto. Infelizmente, essa definição se aplica na responsabilidade do servidor público para o bom atendimento ao cidadão, uma vez que esse trabalho ainda não é cumprido de fato, em virtude de, e trago os meus argumentos, entendem? Então, qual é no final das contas o que nunca muda? Tese e argumentos, certo? Fala. Tem. Vai entrar o quê? Primeira frase. Ah, boa pergunta. Por exemplo, você fez isso aqui, definiu. Você citou um fato histórico. A priori, não. O que a gente olha? Primeiro, o cara cumpriu a estrutura? O modo como ele cumpriu, é claro que vai ser diferente. Mas o que acontece às vezes? Eu digo assim, ó, começar a introdução só citando um repertório, hein? Às vezes você se enrola de tal maneira que se você faz isso aqui e faz com clareza, você chega ao mesmo cumprimento do que a banca exigia. Então a gente está fazendo o trabalho oposto, que é, isso aqui é o feijão com arroz. É daqui que eu tenho que partir. Isso aqui eu tenho que fazer. Claro que a gente pode aprender técnicas para poder melhorar um pouco disso aqui, né? Quando eu quiser. Faço isso aqui, começo definindo o meu tema, trago a tese, trago os argumentos, cumpri a exigência de um parágrafo de introdução? Cumpri, né? O máximo que eu poderia fazer aqui é, de repente, fechar e dizer, ponto. Dessa forma, são necessárias medidas de melhorias desse dever. Frase de fechamento. Quero dizer que a gente precisa melhorar. Isso aqui vai entrar lá na conclusão, né? Que medidas são essas? Como que eu posso encerrar o meu texto? Mas entendam que eu estou criando um exemplo aqui prototípico para a gente entender qual é o grande movimento da nossa introdução. Não posso perder isso de vista. O que tem que ter na nossa cabeça? O pessoal que está aqui, essa pirâmide invertida que está aí, né? O pessoal que está em casa, depois o material vai subir direitinho. Mas é isso aqui, gente. Apresentar tema, tese, 2 argumentos. Concordam comigo que se eu deixar para pensar quais são os meus 2 argumentos na hora que eu estou com a caneta ali naquele espaço, vai dar ruim, vai dar merda. Planejar texto às vezes, rascunhar, não é você às vezes rascunhar tudo a lápis. É você pelo menos já determinar quais são os seus 2 argumentos. Você vai encaixar ali na escrita. Claro, na hora do SOS, quando a gente tiver todo mundo se matando lá na véspera da prova, a gente vai aprender uns esquemas um pouco mais, bem mais estruturais na hora do desespero. Mas para você usar, você tem que saber quais são os seus 2 argumentos, qual é a sua tese. Então, isso é o que a gente chama de planejamento a princípio. Tranquilo? Fala, quem tinha levantado a mão. De preferência, sim. De preferência, sim. Tá? Até porque é a forma mais segura de você fazer uma conclusão. Os temas, geralmente, são temas concretos. Nunca vai te perguntar assim, importância da verdade para o servidor público. Geralmente são questões concretas, problemas, problemáticas. Então você consegue intervir. Não é solucionar, mas você intervém naquilo ali, tá? Eu errei alguma palavra. Como que seria para corrigir essa palavra? Errei uma palavra. Vamos supor que eu estou escrevendo aqui, errei dever. A gente pega várias situações. A gente pega pessoa, às vezes a redação eu já peguei uma situação assim em banca de Enem. O cara tá fazendo uma redação direitinho. Cara, garoto, a gente não sabe. Chegou lá na conclusão, ele errou uma palavra aqui.
Aí, ao invés de fazer isso aqui, que é eu risco. Risca a palavra. Escreve na frente. Lick paper, você nem leva. Aí, o sujeito ou a sujeita fez um parênteses, fez assim, desculpa. 0. Se comunicou com a banca. Errei, boa pergunta. Errei, risca. E não é uma pintura rupestre, não. Risca. Pô, Nicolas, vai saber que não é para ler aquela palavra? Vai. Pô, Nicolas, vão ver que eu escrevi, sei lá, xícara com SH. O corretor pode dar uma risada. É bom, né, pô? A gente se distrai um pouquinho. É o máximo que vai acontecer. Risca, a gente sabe que não é para considerar. E vai embora. Pô, Nicolas, errei uma frase inteira. Posso escrever em cima? Não pode, não. Sinto muito. Entendeu? Então, riscou, vai embora. Segue na frente. Desculpa, nulo, entre parênteses. Não. Risca no centro da palavra e vai embora. Né? Aquilo ali não vai contar. Entendeu? Então, amores, pra eu sair, antes que me expulsem, olha só. O que eu quero dos senhores e do pessoal que está em casa também? O pessoal que está com a folha aqui, e vou pedir para subir a proposta. Vocês vão, como está pedido aí, produzir uma introdução com base nesse tema. Se alguém chegar com essa porra dessa introdução aqui, eu vou expor aqui no palco na sexta-feira que vem, pelo amor de Deus. Vocês não vêm de malandragem, não. Vai elaborar uma introdução. Tudo bem? Nicolas, quero fazer redação inteira. Eu vou olhar a introdução para a gente fechar. Tranquilo? Prazo de entrega. Senhores, não tem como ser outro a não ser segunda-feira, para eu conseguir devolver para vocês na sexta. Na terça eu venho pegar aqui no CPM. Tranquilo? Claro, se for uma redação inteira, quando a gente chegar daqui a pouquinho, eu dou um prazo de 1 semana, 5 dias. Vou olhar de maneira geral, tá? Vou olhar. Então, não, pode... Nicolas, quero escrever inteira. Pode escrever. Sabendo que eu vou dar um foco maior ali na introdução para a gente analisar algumas coisas. Pessoal que está em casa, vai enviar por e-mail. As informações estão lá na plataforma. Se não estiverem, eu vou pedir para subir de novo a proposta com o e-mail que está lá. E aí eu vou respondendo ao e-mail direitinho. Mas as instruções vão ser enviadas para vocês. Mas a gente já sabe que o tema é esse aqui. Tudo bem? Esse aqui. Tranquilo? Meu povo, pessoal de casa, o slide que era para estar aqui vai chegar a vocês, tudo direitinho. Houve um pequeno contratempo aqui, mas a gente vai organizar. Tranquilo? Senhores, bom restante de aula para vocês. Pessoal de casa, aquele abraço. Estudem. A gente se encontra na próxima sexta. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?